Tribuna Livre de volta, gente. Hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025. E a Arquidiocese de Manaus promove até domingo a 14ª edição do Multicom, Mutirão Brasileiro de Comunicação. A abertura foi na noite desta quinta-feira com uma missa presidida pelo cardeal de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e contou com a participação de comunicadores de todo o Brasil. Pois é, o vigário episcopal para a comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom José Otácio Oliveira Guedes, e também o diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação Católica, o padre Samuel Fidelis, participaram também da solenidade. Um evento, gente, que reúne agentes de pastoral, profissionais, estudantes da comunicação de todo o país. Vocês estão vendo, inclusive, imagens desse momento, né, da solenidade de ontem. E o evento promove debates, oficinas, partilhas, experiências no campo da comunicação social. O Multicom é organizado, um evento organizado pela Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB. Então, muito conhecimento sendo compartilhado até domingo, né? E os nossos gestores também acompanhando tudo lá muito de perto, tendo muito o que contribuir. É isso mesmo. E aí, Adriana, antes da gente falar do nosso tema do dia, olha só, a Flávia Santos, que tá morando lá em Londres, ela tá dando bom dia, e sobre a matéria do Giovanni aí, do pagode, ela tá falando assim, ó, que o ritmo é bem brasileiro mesmo, que ela tá com saudades demais do Brasil, de BH, e tá falando que o Giovanni tava cheio de graça. Uai, mas viu? Só hoje que você percebeu? Só hoje, Flávia? Ô, Flávia, tá cheio de graça faz muito tempo. Muito tempo, principalmente na semana passada também ele tava. Nossa. Como diz lá onde eu moro, soltinho, igual a Rosa Vovó. Soltinho, daqui a pouco já tá fazendo passinho aí, viu? E aí, gente, olha só, a doutora Juliana Bento já está aqui com a gente, tá? E hoje é sexta-feira, dia da gente falar sobre direito previdenciário. Muitas mudanças nas últimas semanas ocorreram e aqui no Tribuna Livre você vai ficar por dentro de tudo. E além disso, pode tirar a sua dúvida. Pois é, Juliana Bento aqui conosco, advogada especialista em direito previdenciário. Tudo bem, Juliana? Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de direito previdenciário. Que eu brinco, muda toda semana, né, gente? Não, é todo dia, né? Porque você estava contando pra gente que você dorme com a legislação de uma forma, na hora que você acorda tá tudo diferente. Tudo diferente. Eu falo que ser advogado previdenciarista tem que ser forte, gente, porque senão o coração não aguenta. É só pros fortes. Só pros fortes. E o cabelo fica branco, tá? Mas não tá não, tá lindo. Tá pintado tá em lindo, dia, tá gente, perfeito. tá ótimo. O cabelo e o botox tá tudo lindo, certo. tá tudo em dia. Você que tá acompanhando na América, gente, corre lá no YouTube ou na TV. Procura lá no YouTube TV Horizonte, vai lá no aplicativo também, ou então lá no canal 30, você vai ver como estamos elegantes hoje. Estamos elegantes, a gente se prepara todos os dias para estar com vocês e nos prestigia em imagens, né? Isso. Você que acompanha a Juliana Bento tanto tempo aqui na Rádio América, né? Não sabe como é a Juliana Bento, vai lá, dá um pulinho no aplicativo ou então no YouTube, que aí você vai conhecê-la. Isso é legal, né? Muita gente não sabe. Só conhece a voz, Só né? conhece a voz. Aí quando vê, assusta. Olha, é interessante. Mas vai ter surpresa boa. Né? Com certeza. E essa novidade, né? De termos a imagem, a voz agora, todo mundo vai ficar conhecido. Com certeza. Vai ser bom. É isso. Ô, doutora, então, tem muitas mudanças, né? Como nós dissemos aqui nas últimas semanas. Sim. E principalmente na questão da aposentadoria especial. Sim, tivemos uma novidade muito importante, muito interessante para as pessoas que trabalham como autônomos, né? Os profissionais liberais, eles foram aí agraciados finalmente com uma mudança que não é da legislação, gente. O que mudou foi justamente o entendimento que o tribunal dava para essas pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos. Doutora, agora tem também uma novidade também para quem trabalha como vigilante. Sim. E está com alguma ação na justiça. Qual que é essa novidade? Sim. Eu vou comentar do vigilante, mas vou voltar depois no caso dos autônomos, se você me deixar. Claro. Olha só, os vigilantes, quem é vigilante e quer que esse tempo seja computado como especial, ele precisa do formulário PPP e o INSS não tem reconhecido esse tempo como especial. Para reconhecer esse tempo como especial, eles têm que judicializar. E no judiciário, a gente teve um recurso para o STJ, que os segurados ganharam, quer dizer, então, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o vigilante pode ser considerado especial, mas com uma novidade que agora ele tem que provar que efetivamente se expõe a risco, mas o INSS, não satisfeito, fez um novo recurso para o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que agora com essas últimas
mudanças, essas questões todas, a gente está ouvindo muito falar do STF. Então, o que acontece? Quem está com o processo na justiça, como o tema dos vigilantes está em repercussão geral lá no STF, o que é repercussão geral? É pegar uma matéria que tem muito recurso parecido e pôr aquilo para ter uma definição geral, que é uma súmula vinculante que vai orientar todas as decisões. Então, gente, quem infelizmente tem a matéria de vigilante que está com processo no judiciário, está com processo suspenso. O processo está paralisado até o Supremo Tribunal Federal julgar o tema de repercussão geral que o INSS propôs. E agora, não adianta ficar bravo, né? Não adianta ficar bravo. Tem que esperar, infelizmente. Infelizmente, não é. O Código de Processo Civil fala que quando o tema está sendo discutido em repercussão geral, que todos os processos que são afetados pela matéria têm que ser suspensos. Até para ele não ficar prejudicado, porque se a decisão for favorável, depois ele não vai poder recorrer. Então, foi uma proteção de uma inovação trazida dentro do Código de Processo Civil, que o intuito foi proteger. O problema é que às vezes a matéria fica muitos e muitos anos sendo discutida e a parte fica prejudicada. Agora tem uma questão que pode abrir precedente, que é a questão dos guardas civis, né? Porque foi julgada uma ação reconhecendo que guarda civil não tem direito à aposentadoria especial porque não trabalha em risco, né? O fato de ele estar usando a arma não representa que ele está sob risco. Pois é, aí foi justamente sob essa ideia da Guarda Civil que o INSS trouxe um novo recurso para o Supremo Tribunal Federal, falando, olha, como que vai dar para os vigilantes e o guarda não? O problema é que o vigilante está na linha de frente, ele está no carro forte, ele está ali dentro dos bancos, e a gente sabe da realidade brasileira. Gente, a gente tem problemas, não é o que às vezes é colocado que a gente é um país de extrema violência, mas a gente tem problemas. E os vigilantes estão na linha de frente desses problemas. A gente vê quantos vigilantes perderam, inclusive, a vida, né? Então, é importante essa tratativa delicada, cuidadosa do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem que colocar hoje em dia, gente, que não basta mais a gente ter o PPP falando que a pessoa é vigilante, que é vigilante armado, que é vigia. A gente precisa ter outros elementos de prova, isso o STJ já colocou, para demonstrar o efetivo risco à violência. Então, tem que ter, por exemplo, uma ocorrência, um boletim de ocorrência, algum evento com um colega da mesma empresa em que ele tenha se exposto efetivamente ao risco. Então, fico alerta que mesmo a tendência é que, pelos votos que foram feitos já dentro do Supremo, é que se mantenha a linha que foi feita lá dentro do STJ, de que tem que se provar o efetivo risco. O que eu acho uma incongruência, porque uma pessoa, a gente vê esses casos, às vezes, de carro forte, as pessoas trabalham com armamento pesado e quando tem um embate, dificilmente não tem algum problema. E às vezes o problema não é físico, gente, o problema é psicológico com também. Com certeza. Exatamente. Né? Gente, vai mandando aí sua dúvida, 99412-2179. Doutora Juliana Bento tá aqui, o WhatsApp tá bombando. A gente vai fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, ó, vai mandando aí a sua mensagem, tá bom? Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre direito previdenciário. Está aqui com a gente a doutora Juliana Bento, advogada especialista em direito previdenciário. E a gente fez um chamamento logo no início do programa para vocês verem lá no nosso YouTube, também no aplicativo Vox da Rede Catedral, as nossas imagens, né? A imagem do Tribuna Livre, porque agora você pode acompanhar o Tribuna em imagem. Aqui a Avelina está falando que a gente está muito bem, viu? Que a gente está excelente, que está tudo bem. E outra coisa, viu, gente? A gente está colocando a chamadinha do programa no status do WhatsApp. Então, você que tem o WhatsApp da Rádio América, você pode ver sempre a gente lá e conhecer, né? Saber o tema do programa do dia, tá? Ganhamos então, fica esse recadinho. Ganhamos a sexta. Ganhamos a sexta-feira. Ela ficou feliz demais em te ver aqui hoje. Tá dizendo que o irmão dela, o Henrique, que é seu cliente, também professor de orquídea. Tá dando um abraço, mandando um abraço para todo mundo aqui do programa, um abraço para você, viu, Avelina? Eles são ótimos, a Avelina é um doce de pessoa, muito bacana, um abraço grande. Que bom. E aí você participa com a gente, você tem alguma dúvida sobre aposentadoria, sobre direito previdenciário? 99412-2179. Vamos começar com as perguntas então, Adriana? Abrir as perguntas aqui dos nossos espectadores? Eu tenho aqui já uma na mão aqui, fácil da gente trazer, é a Adjane, o Adnani, acho que é a Adnani. Gostaria de saber da doutora Juliana Bento, ela era pensionista da Universidade Federal da Bahia,
mas foi suspensa porque eles acham que tenho união estável, apesar de entregar uma declaração de próprio punho exigido por eles. Pode recorrer? Uai, mas não é impossível. Pô, claro que pode, porque ela viver em união estável não impede dela receber a pensão de forma alguma. Porque como que funciona? Quem recebe uma pensão por morte pode estabelecer novo relacionamento. Não tem problema. O que ela não pode acumular são 2 pensões. Então, se Deus livre e guarde, o novo companheiro dela vier a falecer, ela não poderá receber a pensão dele também. Ela vai ter que escolher entre uma pensão e outra, se for o caso. Eu não consigo enxergar a irregularidade que eles estão apontando. Então, recorre. Claro, tem que recorrer e, se for o caso, recorrer ao judiciário. Tá. Ótimo. O Pablo Moura, ele tá falando aqui, doutora, que ele começou a trabalhar em 2005 como cobrador de ônibus. E em 2008 passou para motorista e continua. Ele falou se ele tem direito, ele pega alguma aposentadoria especial, ele tem 39 anos. Nossa, olha que pergunta super importante. Até o ano de 1995, só o fato dele ser cobrador ou então motorista de carro pesado, que é ônibus, caminhão acima de 4 toneladas. Essas pessoas, elas têm direito ao tempo especial desde que elas peguem o documento, o formulário correto. Na época era o USB 40, DSS 8030 e agora é o PPP. Só que a partir de 95 não basta ter atividade nem de cobrador nem de motorista. Ele precisa provar efetivamente o agente nocivo. Então, ele precisa ter um documento em que fale que ele tem ruído ou vibração. Muitas vezes a gente foca só no ruído e as empresas de ônibus não informam a vibração. A vibração também é um agente nocivo. O problema é estar ali o documento preenchido de forma adequada. É um problema que todos os advogados previdenciários e os segurados estão enfrentando, que às vezes a informação do PPP não é da realidade vivenciada por ele. Então ele precisa de uma orientação de um advogado previdenciarista para já no curso da vida dele, se o PPP não tiver preenchido de forma adequada, questionar a empresa e, se a empresa se negar a corrigir, fazer uma ação trabalhista para corrigir o documento, tá? Mesmo que essa empresa você tenha trabalhado lá 20 anos atrás, você pode procurar o judiciário para corrigir o documento. Não faça o protocolo com o documento preenchido errado. E hoje o ruído validado é acima de 85 decibéis. A lei fala acima de 85, mas o nosso TRF6, está aceitando só acima de 85,1. A lei não fala 85,1, ela fala acima de 85, e como a interpretação é uma interpretação que não poderia ser restritiva, o 85,0 deveria ser enquadrado, mas infelizmente não é. Então, a partir de 2003, porque vale assim, gente, até 97 o ruído é acima de 80. Então, até 5 de março de 97, ruído de 80 decibéis, de 97 a 2003, ruído de 90,1, e a partir de 2003, o ruído de 85,1. Se ele conseguir o formulário PPP preenchido de forma adequada, o tempo dele vai ser computado 40% maior até o ano de 2019, ou se ele tiver 25 anos de exposição a ruído ou vibração ou qualquer outro agente, serve para qualquer pessoa, ele vai poder se aposentar numa aposentadoria especial, que é diferente da aposentadoria especial, mas quem não consegue os 25 anos pode converter o tempo em 40% a mais e aproveitar esse tempo diferenciado para se aposentar antes do que seria o normal. Ótimo. Um abraço aqui para Jaqueline, ela está aqui com a gente, dizendo que está gostando do programa. Tem também a Pati aqui da nossa recepção está acompanhando a gente, viu, Pati? Um beijo para você também. Ela adora aqui acompanhar também a gente. E além disso, a Lucinéia pergunta: eu pago o INSS, o código 1163. Eu posso pagar mês sim, mês não? Pois está muito caro. Eu trabalho 2 dias na semana. Olha só. Se ela já tiver pago 12 meses, ela já está protegida pelo INSS, aí sim ela pode pagar mês sim, mês não, mas ela tem que ficar atenta à seguinte situação. Primeiro, pagar os 12 meses sem atraso, tem que pagar na data, porque a lei fala que tem que ser 12 meses pago em dia para poder se tornar segurada. E a partir de então, ela pode pagar mês sim, mês não, mas ela tem que ter a seguinte ideia. Quando ela tiver 62 anos, ela já tem que ter completado 180 parcelas pagas. Então, se essa alternação de pagamentos fizer, dependendo da idade dela, conseguir compor lá na frente as 180 parcelas quando ela tiver 62, não tem problema nenhum. Muita gente não faz essa conta. Aí, quando chega aos 62, não tem os 15 anos, é um problema. Tomar cuidado.
A Rosa tá falando assim, ó, tá dando bom dia, falando que o marido dela é alcoólatra, toma remédio controlado, não consegue trabalhar mais. Ele já tem o tempo suficiente pago. Mas como tem 52 anos, ele tem direito a algum auxílio, ele não trabalha desde 2014, mas ela continuou pagando o INSS para ele. Ai, que bom. Ele faz acompanhamento no CAPS, e então eu gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício. Claro, olha que interessante. Se ela não tivesse continuado a pagar, ele poderia alcançar, tentar, né, dependendo da renda da família, o benefício do BPC, que é para a pessoa que está incapacitada para o trabalho e não está pagando. Mas como ela foi providente, olha que bacana. Ela deve estar escutando a Rádio América. Com certeza, é a nossa ouvinte já de muito tempo. Se ela continuou a pagar, ela manteve a qualidade segurada para ele. Se ela manteve a qualidade segurada, ela pode pegar os relatórios médicos. O alcoolismo já é reconhecido como doença mesmo, e doença incapacitante dependendo do grau, e ela pode requerer um benefício de auxílio-doença e até, dependendo do grau, pode conseguir até uma aposentadoria por invalidez. Lembrando que hoje o auxílio-doença paga um benefício de até 91% da média, mas a aposentadoria por invalidez é péssima, gente, porque com a mudança de 2019 vai seguir uma proporcionalidade de quanto tempo a pessoa pagou. Então tem muita gente que vai se aposentar por invalidez só com 60% da média de renda, então é difícil. Ivete pergunta aqui para você, Juliana, é verdade que pode aposentar com 56 anos, somando com o tempo de casa? 56 anos. Uai. Gente, tem as regras de transição. Então, olha só. Dependendo da regra que você for se enquadrar, a idade não é relevante, porque tem regra de transição que vai falar o seguinte: somada a sua idade com o tempo que você trabalhou, se você tiver uma pontuação mínima, você pode se aposentar. Tem outra regra, por exemplo, que fala o seguinte: o que faltou para você, mulher, lá em 2019, para você ter 30 anos, aí você trabalha aquele tempo, inteira os 30 anos e trabalha esse mesmo tempo dobrado, né? Então, você pode ter direito já a se aposentar pela regra de transição de 100%. Então, gente, são várias regras de transição. A idade não é impedimento. Agora, para dessa do 100%, por exemplo, tem que completar 57 anos a mulher e 60 os homens. Então, são minúcias que, às vezes, aqui na rádio a gente não consegue trazer todas. Mas, hoje em dia, tem que fazer o tal do planejamento previdenciário. Cada pessoa vai ter direito a uma regra ou outra. Ótimo. Doutora, nós falávamos no primeiro bloco sobre a aposentadoria especial e ficou uma questão. Você gostaria de falar? Ficou sim, gente, é importantíssimo. Qual que foi a vitória e por que foi importante? Muitas pessoas que trabalham, principalmente na área da saúde, médico, dentista, eles lutavam há anos para ter direito a uma aposentadoria especial. Não só médico, dentista, mas serralheiro, marceneiro, que trabalham aí com agente nocivo ao ruído, o agente biológico, eletricidade, aquele eletricista, o engenheiro eletricista que não trabalha mais empregado, que ele tem o próprio negócio. Essas pessoas que se expõem a agente nocivo não trabalhavam em condições especiais e não tinham esse direito reconhecido. Então, com o julgamento de tempo de repercussão geral, eles agora podem ter esse tempo reconhecido. O INSS falava assim, não tinha custeio, porque é só a empresa que paga uma tributação diferente para contar esse tempo como especial. Como o tribunal reconheceu agora que pode ser, sim, considerado especial, independentemente de custeio, se a lei falhou, você não pode prejudicar o segurado, essas pessoas vão poder ter direito a esse tempo reconhecido como especial. O INSS não vai reconhecer, a gente vai precisar judicializar isso. E agora a orientação é que o judiciário vai ter que aceitar. Mas, gente, não é só chegar lá falando sou médico, sou dentista, vou poder me aposentar. Tem que providenciar a documentação adequada. Então, você tem que pagar um engenheiro de segurança para que ele faça um laudo técnico ambiental, faça o PPP, que aí você vai fazer o requerimento e depois vai judicializar. Não faça o requerimento sem provas. Então, tem que instrumentalizar bem o processo administrativo e também o processo judicial para que alcance seu direito. Mas foi uma vitória fantástica. Essas pessoas tinham que trabalhar mais tempo do que o necessário. E a aposentadoria especial, gente, ela veio para poder te aposentar mais cedo porque você expõe a sua vida, põe a sua vida em risco. Muita gente perde a audição, fica com depressão por causa do ruído. Então, elas não podem ficar tantos anos nesses ambientes. Tem pergunta, inclusive, do pessoal da saúde. Perguntando bom. Que dia que vai poder aposentar. Gente, se pode ser amanhã. Eles penam muito, né, gente? Nossa Senhora. Nossa, é muita coisa. Mas aí a gente traz no próximo bloco, né? Exatamente. Né? Vai mandando a sua dúvida enquanto isso, viu? 99412-2179. Nós voltamos já.
Tribuna Livre de volta nessa sexta-feira, hoje falando sobre direito previdenciário com ela, doutora Juliana Bento, advogada especialista em direito previdenciário. E você ainda dá tempo de participar do nosso programa. Você tem alguma dúvida sobre aposentadoria, sobre direito previdenciário? 99412-2179. Vai mandando aí no nosso WhatsApp. Pois é, a gente falou sobre aposentadoria especial, principalmente da questão da saúde. A Jaqueline está falando que você é linda. E que ela tem 25 anos de carteira assinada, sendo 20 anos na área da saúde. Ela tem 51 anos. Ela está perguntando se pode aposentar amanhã. Não, ela está perguntando se pode aposentar que dia. Jaque, obrigado pelo elogio. Pergunta de milhões. Pois é. Ô, Jaque, gostei, viu? Obrigado. Ganhei a sexta, né? Foi muito bom. Mas, Jaque, deixa eu te falar. A aposentadoria especial ela exige uma coisa, que é um requisito que eu falo rápido e às vezes eu não falei. Todo mundo, homens e mulheres, no geral, tem que trabalhar pelo menos 25 anos na área especial. Tem algumas profissões, tá, gente, que são 15 anos e 20 anos. Mas, de uma forma geral, principalmente para o agente biológico, são no mínimo 25 anos exposto a agente nocivo. Aí tem a regra da idade, mas a regra que está mais fácil de alcançar é a regra por pontos. Como que ela vai funcionar? 25 anos na área especial, que aí vão ser somados outros períodos comuns e também a idade vai ter uma pontuação mínima, que até 2019, que para as mulheres era de 85 pontos, para os homens de 95, e a gente vai chegar para os homens a 105. Isso vai mudando todo ano, tá? A pontuação tem uma escala que ela vai mudando anualmente, então as mulheres vão ficar em 100 pontos, e os homens vão ficar em 105 pontos. Então, somando a idade, tempo especial de no mínimo 25 e o resto que for comum, que você não trabalhou na área da saúde, se você somar a pontuação mínima, vai aposentar. Então, já que você não vai aposentar amanhã, mas está pertinho, menos tempo do que normalmente as outras pessoas vão ter que trabalhar. Perseverança, viu? Não desista. Isso aí. A Lucinéia Lourdes, lá do bairro Botafogo, ela está dizendo que paga o INSS, código 1163. Aí ela pergunta, posso pagar mês sim, mês não? Pois está muito caro e trabalho 2 dias. Esse já foi. Ela falou que tem 49 anos e 12 anos pago. Ela vai aposentar só aos 62. Então, na verdade, a lei ainda permite que ela escale isso mais. Ela pode até dar um espaço maior. Lembrando que não pode ficar mais do que 12 meses sem pagar para não perder a qualidade segurada. Vou para Maria das Graças Ótimo. Agora, tá, Léo? Bom dia, tudo bem, gente? Eu pago MEI desde 2013. Tenho que pagar os 15 anos para aposentar. Tenho 81 anos de idade, abraço para todos. Maria das Graças, acho que uma pergunta, né? Tenho que pagar os 15 anos para aposentar? Tem que pagar. Nossa, gente, olha, é um requisito. Muita gente está se enganando com isso. Até uma dica, teve uma cliente ontem no escritório que ela pagou 14 anos e 11 meses e fez o protocolo antes dos 62. Você só pode fazer o protocolo quando completar a mulher 62, o homem 65. E a mulher, no mínimo, 15 anos, gente. Tem que pagar os 15. Não aposenta antes. Não adianta ter idade. Mas para ela tem uma dica. Olha só, esqueci. Pelo artigo 142 da Lei 8.213, você completou 60 anos antes da lei mudar. Então, você não vai precisar completar 15 anos. Eu não vou lembrar a tabela aqui agora. Se ela quiser entrar em contato ou procurar na lei, você só começou a contar os 15 anos para quem completou 60 anos a partir de 2011. Olha ela tem 81. Então, ela pegou antes. Olha como é que o previdenciário tem um monte de detalhe. Acho que para você não vai precisar dos 15. Acho que você talvez já possa até se aposentar. Quem sabe. Procura a doutora Juliana. A gente vai deixar o telefone aqui daqui a pouquinho. O Adilson está perguntando se o médico disse para eu afastar do serviço, pois tenho silicose no pulmão. Eu tenho direito no auxílio-doença? Tenho 15 anos contribuído no Simples. Olha só, tem que ver se ele estava pagando até agora, porque o auxílio-doença tem que estar com aquela qualidade segurada. Por isso que eu sempre falo, gente, não para de pagar o INSS. Entrou até com pedido de aposentadoria, não para de pagar, porque o processo pode demorar muito tempo e pode surgir alguma intercorrência. A silicose é uma doença incapacitante, né? A gente sabe que ela causa as pessoas ficam com uma deficiência respiratória importante. Então, dependendo do grau da silicose, você vai ter direito sim ao auxílio-doença. O importante, o que todo mundo está errando, gente, que eu tenho verificado, para você ter direito a isso, você tem que pegar um laudo médico, não é falando que você tem silicose. Ele tem que explicar as sequelas, que grau que essa silicose está, o que provoca em você, por que você está incapaz. E também tem uma outra situação, às vezes ela não é incapacitante, mas ela provocou uma deficiência. E para quem tem deficiência, se ela não chegou a incapacitar, mas ela cria uma dificuldade, aí você vai poder se aposentar
com 60 anos, por idade, com mínimo de 15 anos de contribuição, porque você é homem, ou você pode se aposentar com menos tempo de trabalho. Se for considerado, por exemplo, uma deficiência leve, com 33 anos de trabalho, se for uma deficiência grave, com 25 anos de trabalho. Então, tem que ter noção dentro do relatório médico se é uma incapacidade ou se é uma deficiência. Tânia, falando que prima dela é PCD, está com 67 anos, tem direito a 25%, porque não consegue fazer serviços domésticos para pagar uma diarista. Deu para entender? Deu para entender. Olha só. Existe um acréscimo, vale para todo mundo que está escutando a gente, é um benefício de 25% de acréscimo no benefício de aposentadoria, não serve para pensionista, tá? Então, se você for aposentado e se aposentou por invalidez, aí que é o grande problema, porque na lei só fala que só pode ter esse acréscimo de 25% para quem for aposentado por invalidez. Então, se a aposentadoria da sua... foi prima, né? É, prima dela. Se a sua prima se aposentou por invalidez e agora ela teve um agravamento dessa invalidez em que ela tem dependência para os atos da vida diária de outra pessoa, ela pode requerer sim um acréscimo de 25%. Mas aí são dois requisitos, do agravamento para chegar a um grau de dependência e que a aposentadoria tenha sido por invalidez. Algumas decisões judiciais estão estendendo isso para as pessoas que se aposentaram comumente, sabe? Mas como a gente tem a questão do erário, a maioria dos juízes não tem estendido esse direito legal para todas as aposentadorias. E aí nos bastidores, a gente estava conversando aqui com a doutora Juliana Bento e ela estava contando para a gente um caso também relacionado com quem trabalha, né, doutora, como doméstica. E aí eu acho importante a gente falar aqui o caso que aconteceu para servir também de exemplo para as outras pessoas. Aquele do pagamento a menor, Exatamente. né? Olha só, gente, isso foi muito sério, muito grave. As pessoas agora, com a flexibilização da lei trabalhista, a partir de 2017, elas podem trabalhar por uma jornada menor e receber menos do que o salário mínimo. Não tem legalidade nisso. Então, principalmente para quem trabalha na área da limpeza, às vezes trabalha 4 horas limpando o prédio e recebe lá R$1.000, por exemplo, menos do que um salário mínimo. A empresa vai fazer a contribuição previdenciária sobre esses R$1.000. Só que essa contribuição previdenciária não vai servir para você se aposentar e nem para requerer benefício por invalidez. Foi o que aconteceu com essa moça, que agora ela tem herpes zoster, não dá conta de trabalhar e foi pedir o benefício. Ela estava como na cabeça dela pagando INSS, tudo certinho. Chegou lá, 4 anos ela paga menos do que um salário mínimo. E aí ela não teve direito ao auxílio-doença. O que acontece para esses casos? A pessoa tem que mensalmente fazer a complementação da contribuição previdenciária para que ela possa ter direito que essa contribuição seja validada. Então, no caso dessa senhora, qual que é a orientação? Ela, infelizmente, vai ter que contar com a família, ela é uma pessoa muito humilde, para que eles todos façam a complementação, né, se unam aí para poder pagar a complementação de todas as contribuições desses últimos 4 anos, para que ela não perca esses 4 anos. E também para que ela possa ter o auxílio-doença. Ela reclamou comigo assim, mas nem fizeram perícia. O INSS não tinha que fazer perícia mesmo, porque ela não tem qualidade de segurada, porque a contribuição foi feita abaixo do valor mínimo. E não é culpa da empresa. A empresa fez na cota dela. Infelizmente. Nossa, a pessoa já está ganhando pouco e ainda vai ter que gastar complementando contribuição previdenciária. Nossa, Juliana, eu fico pensando, né? As coisas acontecem pela falta de informação, né? Infelizmente. Às vezes é tanta coisa e também não tem um canal, um acesso. As informações, elas não são tão objetivas assim, de né? forma simples, Exato. né? E aqui no Tribuna Livre você tem, olha só que legal. Fica ligadinho isso. aqui, né, com a gente Exatamente. É só ficar que a gente vai trazendo aqui. Rosângela, ela tá pedindo o número do escritório. Ah, sim, claro. Ó, lá é o 3226-4737. 3226-4737. Mas pode encontrar a gente também nas mídias sociais, né? Que é o Bento Advogados, que eu sempre tô dando dica lá. Eu até falei aqui, gente, que eu tô com as mídias sociais um pouco paradas, mas eu prometo que eu vou voltar na próxima semana. É só porque eu tô fazendo um doutorado que tá me tomando muito tempo. É um doutorado lá no FMG. Que é muito interessante, mas demanda bastante. Mas eu vou voltar, porque essas dicas são importantes, né? Eu falo que a informação séria, ela tem um valor muito, muito importante para a nossa população de uma forma geral, que é muito carente de informação mesmo. Bentos Advogados. Bento Advogados. É Bento. Bento. Então tá bom. Beleza. Doutora, o Geraldo tá fazendo um comentário aqui no nosso WhatsApp e tá falando que em Minas os processos demoram muito, né? É muito difícil essa questão, não é?
Olha, até agora foi criado o TRF6, né? Nós éramos no TRF1, que era coligado Norte, Nordeste, Distrito Federal e Centro-Oeste. E, infelizmente, um processo aqui em Minas Gerais, ele pode durar... Eu tenho um processo que, infelizmente, a fase recursal demorou mais de 20 anos. Então, às vezes, a parte fica esperando os valores atrasados, né, que são os precatórios, e demora muito para poder conseguir. No Sul, por exemplo, um processo demora, em média, para poder acabar a fase recursal. Do início a acabar o recurso, 1 ano, gente. Nosso pode chegar a 20, 25 anos. Então, é uma diferença muito grande. E até uma crítica que, às vezes, o pessoal fala do Sul para nós, que a gente pede uma coisa que chama antecipação de tutela. O que é antecipação de tutela? É pedir para que a pessoa comece a receber antes do fim do processo. Imagina se um segurado que trabalha na área de ruído ou de benzeno, que é cancerígeno, tiver que esperar 20 anos uma decisão judicial. Então, assim, eu não estou nem culpabilizando o judiciário, é porque são muitos processos. Até agora vai ter um concurso para juiz federal. Tomara que isso traga celeridade, né? A gente precisa dessa celeridade para que a gente tenha uma justiça que seja efetiva. Né? Às vezes a justiça chega tardiamente, igual eu tenho um processo agora que depois de 20 anos foi concedido o benefício. Olha que tragédia. E aí eles pedem dinheiro de volta às vezes, né? E o problema às vezes a pessoa vai embora, não quer esperar, e o problema que é o mais triste, tem gente que morre antes do processo sair. Que triste, É muito triste. Para a gente fechar, rapidamente aqui, que a gente está na reta final, vamos ver se a gente dá conta de explicar rapidamente. Ó, minha tia tem 65 anos e contribuiu muito pouco. Sempre foi dona de casa sem contribuir por INSS. Hoje, ela tem problema de glaucoma sério, quase não enxerga. Ela pode ter direito ao LOAS? O marido dela recebe aposentadoria e a renda da família deles é R$ 3.500. São só os dois em casa, meu tio e minha tia. Não, infelizmente. Olha o que acontece. Se ele recebesse até um salário mínimo, sim, ela poderia também ter direito ao BPC. Mas não tem, porque, infelizmente, o BPC, eles têm uma coisa que é um limite para poder alcançar quem mais precisa. Não que ela não precise, mas tem gente precisando mais, infelizmente. Então, a linha de corte é a renda familiar até 1/4 do salário mínimo, com alguma relativização, mas bem pequenininha. Infelizmente, não pode, tadinha. A gente entende que precisa, mas é difícil. Não é isso. Tem que ficar bem ligado, viu, gente? Como a doutora sempre fala aqui, tudo muda, né? Toda semana, então tem que ter tudo amarrado, um processo, tudo direitinho. O Gelma Miriam, ela tá dando bom dia e tá falando que quem aposentou o esposo dela foi a doutora Juliana, e que conhece ela de muitos anos, falando que ela é ótima. Hoje cheio de elogios aqui. Que bom, gente. Olha, essa semana foi semana do meu aniversário. Olha só. Eu ganhei a semana. Parabéns. Parabéns, Cadê a doutora? musiquinha de aniversário, Haroldo? Depois a gente vai colocar aqui aniversário para a doutora Juliana. Felicidades. Claro. Obrigada. Que bom. Gente, tô igual criança, né? Mas adoro aniversário. Olha que coisa boa. Mas você tá falando com outra que adora também. Ó. Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Anos de vida. Obrigada, E que gente. trabalho bonito que a senhora faz há muito tempo aqui na Rádio América, prestando esse serviço aqui para os nossos ouvintes, que é de muita importância. Eu falo que é assim, eu me sinto honrada e agradeço sempre a oportunidade, que é um trabalho que é voluntário, mas que eu gosto de fazer com muito prazer, porque assim, é o compromisso que eu acho de vida, de tentar trazer a informação. Se eu tive a oportunidade de estudar, de conseguir esse conhecimento, por que não dividir com o máximo de pessoas possível, né? Isso é muito, eu fico muito gratificada. Obrigada, gente. E que Deus te Obrigada abençoe por e estar aqui retribua. conosco também. Em dobro. E comemorar essa semana com a gente. Pois é, né? felicíssimo. Olha que bênção. Foi muito bom. A gente está aqui com o Rafael também, mandando um abraço para todo mundo, falando que está adorando o programa. E temos aqui a Flávia Santos, né? Ela falou do Giovanni, mas disse também que está adorando aqui o programa. E chegou uma pergunta. E chegou, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui, doutora. Eu queria saber da senhora com quantos anos uma costureira aposenta de contribuição? Olha só, como a regra mudou, se ela não quiser esperar os 62 anos, o tempo mínimo que ela vai ter de contribuição são 30 anos. Agora, gente, lembrando que se paga por aquele código 1163 ou com aquele código do dono de casa ou MEI, aí será só por idade. Para não ter que se aposentar por idade, tem que pagar na alíquota de 20%, que é aquele código 1007 ou 1406, e tem que pagar no mínimo 30 anos. Se ela falar assim, não vou pagar os 30, aí vai se aposentar por idade, que aí são no mínimo 15 anos de contribuição e os 62 de idade, tá bom?
Então, só deixa eu reforçar aqui o telefone, tá? 3226-4737, esse é o telefone da doutora Juliana Bento. E só o Instagram, que eu me confundi aquela hora, doutora Juliana, mas aqui eu vou trazer o certinho. É porque tem 2 S's no final, advogados com 2 S's, não é isso? Não, é um S só. Ah, então tá, é Bento Advogados. Ai, 2 aqui, ó. A minha cola tá falando que são 2. O Júnior. O Júnior tá ali, ó. O Júnior me salvou. É Bento Advogado. Uai, gente, eu não sabia. Júnior, tá vendo, Júnior? Mas tem o Juliana Bento ADV também. Quem quiser ótimo. me ver mais no pessoal é o Juliana Bento ADV. Então é isso. Tá lá no Instagram. Digita lá qualquer coisa também, manda pra gente que a gente manda pra vocês aí, tá bom? Muito bem, gente. Então, agradecendo mais uma vez a doutora Juliana Bento, agradecendo a vocês por ter nos acompanhado durante toda essa semana. É tão bom quando você está aqui com a gente, viu? E ó, segunda-feira, a partir de 11 horas da manhã, nós estaremos aqui de volta na América FM, TV Horizonte, no aplicativo Vox. Não baixou? Vox Rede Catedral, tá? Você vai ficar por dentro de toda a programação da América FM e também vai ficar por dentro dos nossos vídeos lá do YouTube, de toda a programação da TV Horizonte. Nós vamos embora agora, Adriana, porque é hora de notícia. Agradecendo mais uma vez a Juliana Bento pela participação. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço mais uma vez, gente. Um excelente final de semana para todo mundo. Daqui a 15 dias ela volta. Ok, hein, gente? Fica ligadinho. Agora a Rede Notícia, André Santos e a Janaína Rejane. Meninos, é com vocês. Boa tarde.